Reforço do Corinthians. Quem é Matheus Quaresma? Quem é Quaresma que estaria numa possível lista de reforços do Corinthians? Eu vou contar para você o lateral esquerdo que joga em Portugal. Reforço do Timão. E é hoje, Corinthians, às 7 da noite, tem clássico entre Corinthians e Santos lá na Vila Belmiro, Campeonato Brasileiro. Eu conto tudo para você, quem joga, quem não joga, quais são os desfalques. E depois do jogo tem Acabou a Brincadeira, hein? Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. E deixe o seu like para ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Like, 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 sem moderação, rapaziada. Pode sentar a mão no like, tá bom? E compartilhe o conteúdo, compartilhe o canal, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários. Hoje tem Corinthians, hoje tem Timão, a partir das 7 da noite na Vila Belmiro. Depois do jogo tem o Acabou a Brincadeira, é o Corinthians do Campeonato Brasileiro. Mas quem é Matheus Quaresma? O que poderia ser um reforço do Timão? Mais uma informação do meu amigo Luiz Pinto Coelho, tá arrebentando, hein? Trazendo informações atrás de informações. É um repórter, é um cronista de Portugal que fala a respeito das coisas do mercado, tá sempre muito atento às coisas do mercado. E eu vou colocar para vocês aí a foto do Matheus Quaresma. Ele joga em Portugal, mas ele é brasileiro. É isso mesmo. Lateral esquerdo brasileiro. Tem contrato com o Arouca de Portugal até 30 de junho de 2024. É um brasileiro que tem 26 anos, começou a carreira no Londrina, lá do Paraná, depois passou pelo Lajeadense de Portugal, foi para o Cuiabá, América do Rio, Cascavel e Arouca, antes de chegar no Arouca. Segundo o Luiz Pinto Coelho, que traz informações aí do mercado da bola lá em Portugal, ele interessaria ao Corinthians. Na verdade, o jogador estaria sendo analisado pelo Corinthians. E aí é importante a gente dizer o seguinte, né? Quando você vai fazer uma contratação, você analisa alguns jogadores. Não significa dizer que esse jogador vai ser contratado, né? E é natural que o Vitor Pereira tenha uma análise mais cuidadosa em relação aos jogadores que atuam em Portugal. É muito natural isso. Ele trouxe, por exemplo, o lateral direito, o Rafael Ramos, que veio de Portugal. Não significa dizer que ele vai contratar só jogadores portugueses. Tanto é que ele contratou o Fausto Vera, que é um jogador que estava no futebol sul-americano. Mas o Quaresma tem sido muito bem avaliado pela temporada que tem feito lá em Portugal. Inclusive, interessa outras equipes, estaria interessando a equipes, o Benfica, o Porto, o Sporting, equipes maiores de Portugal, né? E o Vitor Pereira estaria de olho, né? O Matheus Quaresma estaria nessa lista aí de possíveis contratações do Corinthians. O Corinthians tem interesse num lateral esquerdo. O Fábio Santos renovou o contrato por mais uma temporada. O Piton deve continuar no Corinthians, né? É um jogador da confiança. O Vitor Pereira adora o Piton. Mas o Bruno Melo, por exemplo, que seria o terceiro lateral esquerdo, esse vai embora, vai voltar para o Fortaleza. Então o Corinthians tem interesse, até na possibilidade de negociar o Piton, caso pinte uma proposta. O Corinthians tem interesse em mais um lateral esquerdo. O nome do Matheus Bidu, jogador do Cruzeiro, também é um nome que interessa ao Corinthians. O Corinthians tem analisado essas possibilidades. A cláusula de rescisão de contrato do Matheus Quaresma lá no Arouca é de 5 milhões de euros. É dinheiro, hein? E ele tem contrato até 2024, como eu disse, mas o negócio poderia ser feito por 2 milhões e meio de euros, tá? Poderia ser feito pela metade do valor. Então, vamos ficar de olho. É claro que tudo isso depende. A gente já falou de contratações aqui no último vídeo, inclusive. Eu falei que o Corinthians está interessado em contratações pontuais. O que significa contratações pontuais? O Corinthians vai trazer, não vai contratar de baseada.
O Corinthians vai contratar jogadores para as posições consideradas carentes. E a lateral esquerda é uma possibilidade, tá? Mas a possibilidade maior, a prioridade número 1 é a contratação de um atacante de velocidade pelas pontas. Essa é a contratação. Hoje, por exemplo, o jogador que tem essa característica no Corinthians é o Mosquito, né? O Mosquito e só o Mosquito tem essa característica de velocidade pelas pontas. O Mosquito que deve jogar hoje contra o Santos, porque o Adson está machucado e não joga. Né? E quem joga hoje contra o Santos? Hoje tem jogo contra o Santos às 7 da noite. Quem joga hoje contra o Santos? Não se sabe, deve ser o time principal, deve ser o time titular. A escalação a gente só vai ficar sabendo 1 hora antes do jogo, às 18 horas. Deve ser o time titular, com exceção do Adson, que está machucado. Existe a possibilidade também do Renato Augusto ficar de fora. Naquela questão de jogadores mais desgastados, o Renato Augusto a gente sabe que pode ser poupado desse jogo, para a entrada do Juliano, por exemplo, né? O Juliano poderia entrar no meio de campo, o Piton pode entrar na lateral esquerda no lugar do Fábio Santos. Alterações que o Vitor Pereira faz também de maneira pontual para poupar alguns jogadores que estão mais desgastados fisicamente. Mas, com exceção desses jogadores que podem estar mais desgastados e com exceção do Adson, que está machucado, o time vai ser completo. O time vai jogar com força máxima, os jogadores considerados titulares, porque o Corinthians está de olho no vice-campeonato. Sabe quanto dá o vice-campeonato? Quanto dá de dinheiro para o vice-campeonato? O Corinthians hoje é o 5º colocado, né? Além da possibilidade. O Corinthians está de olho primeiro na classificação para a Libertadores, né? Hoje o G4 virou G5, então hoje o Corinthians, na 5ª posição, com um jogo a menos, estaria classificado mesmo assim para a próxima fase da Libertadores. Mas a questão é a seguinte, a questão é que se o Corinthians for vice-campeão do Campeonato Brasileiro, ele recebe 42 milhões e 700 mil reais de premiação da CBF. 42 milhões e 700 mil reais. O campeão brasileiro recebe 45 milhões de reais. Menos, né, muito menos, diga-se, do que o campeão da Copa do Brasil recebeu. O Flamengo recebeu 60 milhões de reais, 80 milhões de reais com todas as fases somadas da Copa do Brasil. Né? É inadmissível o principal campeonato do país, o Campeonato Brasileiro, que a premiação seja menor do que a Copa do Brasil. O Corinthians recebeu, só de vice-campeão da Copa do Brasil, o Corinthians recebeu 25 milhões de reais, só por ter sido vice-campeão da Copa do Brasil. E 41 milhões de reais somando todas as fases. Se somar os 41 milhões de reais com mais os 42 milhões de reais de um possível vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai receber mais de 84 milhões de reais. E o Corinthians que está arrecadando nesta temporada, a previsão de arrecadação para a temporada é de 750 milhões de reais. É muito dinheiro para o Corinthians, né? É importante essa arrecadação do Corinthians para fazer as contratações para a próxima temporada, claro que também pagando as contas, pagando as dívidas, aquela coisa toda. E o Corinthians ainda esperando pela resposta do Vitor Pereira. Sim ou não? Ô Vitor Pereira, será que hoje, depois da entrevista coletiva, ele fala? Ele tem dito que vai deixar a resposta para o Duílio Monteiro Alves, que vai conversar primeiro com o Duílio Monteiro Alves. Parece que essa conversa ainda não aconteceu, pelo menos depois da Copa do Brasil. Tudo a seu tempo, segundo o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Eu continuo com a informação que o Vitor Pereira vai permanecer no Corinthians. Tanto é que ele está indicando aí os jogadores que eu falei que ele está indicando na possibilidade de contratações, né? Então, continuo dizendo que ele vai permanecer no Corinthians. Quem sabe hoje, na entrevista coletiva, não vai pintar aí uma resposta, ou quem sabe o Duílio poderia falar depois na entrevista coletiva lá em Santos. É que o jogo vai ser em Santos, né? Ou então na próxima semana. Eu acho que da próxima semana não passa, né? Da próxima semana não passa esta possibilidade de permanência do Corinthians. O Corinthians que tem mais 7 jogos no Campeonato Brasileiro, hein? Joga hoje contra o Santos, depois ele joga na quarta-feira contra o Fluminense, o jogo em Itaquera, depois joga contra o Flamengo, também em Itaquera, joga contra o Ceará, também em Itaquera, é isso? Aí contra o Coritiba fora, contra o Atlético Mineiro,
em Itaquera e contra o Goiás ainda. O jogo contra o Goiás que foi adiado, foi suspenso, esse jogo ainda não tem data marcada. Então são 7 jogos para o Corinthians, ó, Santos, Fluminense, Flamengo, Ceará, Coritiba, Atlético Mineiro e Goiás, para o Corinthians garantir a classificação para Libertadores, para a próxima fase da Libertadores da América. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, quero saber o que vocês estão achando do time do Corinthians, a expectativa para o jogo de hoje, o Without World. Corinthians precisa de um lateral esquerdo reserva do Fábio e um atacante de beirada igual ao Michael. Esse ano montou o time, ano que vem os títulos vêm. Obrigado, Without World. Tô aqui gastando inglês. Próximo comentário é do Rui Aparecido. Cereto, boa noite, bom dia, boa tarde, ótimo programa de comentários. Na minha opinião, a diretoria tem que trazer de primeira linha para ser titulares jogadores como Pedro Raul, Michael, Oscar, Maicon, De La Cruz, Rames Rodrigues ou Claudinho, ok? Vamos jogar muitos campeonatos, tem que ter elenco forte para ser campeão. Obrigado, Rui, de Interlagos, Rio Bonito, São Paulo. Valeu, Rui Aparecido, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. O próximo que participa conosco aqui é o Davi Lucas. As posições que eu, Corinthians, precisaria são ponta, lateral, esquerdo, zagueiro, se o Balbuena for embora. Eu acho que com essas posições o Corinthians pode melhorar o time. É a opinião aqui do Davi Lucas. O próximo comentário, quem é que participa conosco aqui do canal do Cereto? Mateuzinho. O Corinthians precisa de 2 meias de ligação. Um para jogar ao lado do Renato e outro para substituir o Renato. A bola precisa chegar com qualidade para os atacantes poder finalizar. É a opinião dos amigos aqui que nos escrevem. Mais gente participando. Alexandre Moraes Mendes. Boa noite, Cereto. Boa noite, bom dia, boa tarde. Limpar, Robson Bambu, Bruno Melo, Cantígio, Xavier, Matheus Vital, Júnior Moraes. Fazer uma limpa do elenco, né? Trazendo bons laterais direito e esquerdo, um meia top, um atacante de lado e um centroavante. Seremos campeões. Vai, Corinthians. É isso aí, rapaziada. Participando conosco, vai Corinthians, Claudemir Custódio, sempre conosco, Claudemir, Adson, Mosquito, Raul, Du e Piton, nunca estão prontos, já são 3 temporadas do Piton, e o Mosquito e 2 do Adson. Quando vão ser jogadores de verdade? É uma boa pergunta, hein? Tá na hora, né, de resolverem a parada. É isso aí, rapaziada, então é o seguinte, hoje às 7 da noite tem Corinthians e Santos, Santos e Corinthians lá na Vila Belmiro, e depois do jogo, terminando o jogo, tem o Acabou a Brincadeira, às 9 da noite, com a participação aqui do Carlos Lima, do Charles Toledo, Companhia Limitada. Acabou a brincadeira com a entrevista coletiva do Vitor Pereira. Quem sabe o Vitor Pereira não fica? Já deixa aí o seu lembrete, acabou a brincadeira, bota na agenda, depois do jogo, às 9 da noite, o melhor pós-jogo do mundo. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, deixe o seu like, hein? É apenas um clique para você, mas pra gente é muito importante. Like sem moderação, tá gostando do conteúdo? Tá gostando do vídeo? Tá gostando das informações? Tá gostando das lives? E deixe o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante pra gente. E me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira às 9 da noite, hein? Hoje, às 9 da noite, horário nobre neste sabadão. Às 9 da noite acabou a brincadeira, continue no canal.